Quantas vezes você já foi julgado pela aparência antes mesmo de abrir a boca? Quantas portas já se fecharam na sua frente não pelo que você fez, mas simplesmente por quem você é? A discriminação tem essa característica cruel. Ela ataca primeiro, pergunta depois. E às vezes, quem discrimina não faz ideia do tamanho do erro que está cometendo. O aeroporto John F. Kennedy fervilhava naquela manhã de outubro. Terminal 4, portão 23A. O voo para Londres estava atrasado em 40 minutos. E os passageiros da primeira classe começavam a demonstrar aquela impaciência elegante típica de quem paga caro para não esperar. Entre eles, destacava-se uma jovem negra de aproximadamente 20 anos. Gabrielle usava um conjunto discreto, mas claramente caro. Blazer de alfaiataria, calça social bem cortada e uma bolsa que qualquer conhecedor de moda reconheceria como sendo de uma grife internacional. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque impecável, e ela carregava consigo uma pasta de couro e um laptop último modelo. Qual história te marcou mais aqui no canal? Deixa nos comentários qual foi o vídeo que mais te fez refletir sobre preconceito e justiça. Sua experiência também importa para essa conversa. Gabrielle conferiu mais uma vez sua passagem. Assento 2A, primeira classe. Ela havia feito questão de comprar a passagem com seu próprio cartão de crédito, usando o dinheiro que ganhara em seu estágio de verão em uma consultoria em Nova York. Aos 20 anos, formanda em administração pela Harvard Business School, ela queria provar para si mesma que podia conquistar as coisas por mérito próprio, sem usar o sobrenome que carregava. Atenção, passageiros do voo 2847 com destino a Londres, anunciou uma voz pelo alto-falante. Estamos iniciando o embarque da primeira classe. Gabrielle se levantou, ajeitou a pasta e caminhou em direção ao portão. A fila era pequena, apenas outros 6 passageiros à sua frente. Quando chegou sua vez, entregou a passagem e o passaporte para a funcionária da companhia, que sorriu educadamente. Muito obrigada, senhorita Thompson. Tenha um excelente voo. Gabrielle caminhou pela ponte de embarque, sentindo aquela mistura de ansiedade e excitação que sempre acompanhava suas viagens internacionais. Desta vez, ia para Londres participar de um congresso sobre inovação empresarial. Tinha apenas uma semana livre entre os semestres, mas havia conseguido uma bolsa integral para o evento. Ao entrar na aeronave, foi recebida por uma comissária de bordo loira e sorridente. Bem-vinda a bordo! Primeira classe? Sim, assento 2A. Perfeito, é logo ali. Posso ajudá-la com a bagagem de mão? Não, obrigada. Eu mesma coloco. Gabrielle guardou sua pasta no compartimento superior e se acomodou no assento. A primeira classe do Boeing 777 era espaçosa, com assentos que se transformavam em camas praticamente horizontais. Ela nunca havia viajado assim antes. Suas outras viagens internacionais tinham sido sempre na classe econômica, bancadas por bolsas de estudo ou pelo programa de intercâmbio da universidade. Enquanto guardava o celular na bolsa, notou um homem de uniforme azul marinho se aproximando. Era alto, branco, com cerca de 40 anos. Os distintivos no ombro identificavam-no como copiloto. Ele caminhava com aquela postura rígida, típica de pilotos, mas havia algo em sua expressão que não parecia amigável. Com licença, senhorita, disse ele parando ao lado do assento 2A. Sim. Gabrielle ergueu os olhos, notando que ele não havia usado o senhorita com o tom respeitoso que ela havia escutado outras pessoas receberem. Preciso conferir sua passagem novamente. Já foi conferida no portão e quando entrei no avião. Protocolo de segurança, por favor. Gabrielle franziu a testa, mas entregou a passagem. O copiloto a examinou por mais tempo do que seria necessário, virando o papel, comparando com alguma lista que trazia nas mãos. Há algum problema? Perguntou ela, mantendo a voz calma. Bem, ele hesitou, olhando ao redor como se buscasse algo. Essa passagem não parece estar em ordem. Como assim?
O nome não confere com nossa lista de passageiros da primeira classe. Gabrielle sentiu o estômago apertar. Ela conhecia bem aquele tom, aquela hesitação fabricada. Havia crescido ouvindo histórias de sua mãe e avó sobre situações assim. Meu nome é Gabrielle Thompson. Está aqui na passagem, que foi emitida pela própria companhia. Sim, mas... Ele baixou a voz. Às vezes, acontecem erros no sistema. Pessoas compram passagens que não deveriam ter acesso. O sangue de Gabrielle subiu à cabeça, mas ela respirou fundo. Anos de educação em escolas de elite a haviam ensinado a manter a compostura, mesmo quando sentia vontade de gritar. Oficial! Ela leu o nome no crachá. Mackenzie, há algum problema específico com minha documentação? Olha, não queremos criar constrangimento, mas essa passagem foi comprada com cartão de crédito roubado. A acusação caiu como uma bomba. Gabrielle sentiu o sangue gelar. Isso é impossível. Comprei com o meu próprio cartão. Senhorita, por favor, não complique a situação. Já chamei a segurança do aeroporto. Seria melhor se você colaborasse e saísse voluntariamente. Eu não vou sair. Essa passagem é minha. Foi comprada legalmente e eu tenho todos os comprovantes. O copiloto Mackenzie fez um gesto e Gabrielle viu 2 seguranças do aeroporto se aproximando pela entrada principal da aeronave. O coração dela começou a bater mais rápido. Senhorita Thompson, disse um dos seguranças, um homem negro de meia idade que a olhava com uma mistura de constrangimento e profissionalismo. Vamos precisar que nos acompanhe para esclarecimentos. Esclarecimentos sobre o quê? Eu tenho passagem válida, passaporte em ordem, não cometi nenhum crime. É protocolo, senhora, por favor. Gabrielle olhou ao redor. Os outros passageiros da primeira classe observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Alguns pareciam desconfortáveis, outros claramente entretidos com o drama. Ela notou uma senhora idosa sussurrando algo para o marido, apontando discretamente na sua direção. Tudo bem, disse Gabrielle, se levantando. Mas quero deixar claro que isso é discriminação racial pura e simples. Senhorita, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse Mackenzie, com um tom agora abertamente irritado. Difícil? A voz de Gabrielle subiu um tom. Difícil é ser a única pessoa negra na primeira classe e ser acusada de fraude sem nenhuma evidência. Ela pegou sua pasta e bolsa, mas quando se virou para sair, o copiloto fez algo completamente inesperado. Com um movimento brusco, ele rasgou a passagem dela ao meio. Problema resolvido, disse ele com um sorriso de satisfação. O gesto foi tão chocante que, por um momento, o silêncio dominou aquela seção da aeronave. Gabrielle ficou parada, olhando os pedaços de papel que caíam no chão. Você acabou de destruir uma passagem válida. Era falsa mesmo. Economizei tempo para todo mundo. Foi nesse momento que algo dentro de Gabrielle mudou. Ela havia passado a vida inteira tentando ser educada, tentando não incomodar, tentando provar que merecia estar nos espaços que ocupava. Mas aquilo havia ultrapassado todos os limites. Eu quero falar com o comandante desta aeronave. Agora. O comandante está ocupado com os preparativos do voo. Então eu quero falar com um supervisor da companhia. Senhorita, a senhora precisa sair da aeronave. Gabrielle puxou o celular da bolsa. Tudo bem, mas antes eu vou fazer algumas ligações. Para quem você vai ligar? Perguntou Mackenzie com um tom debochado. Para seu advogado? Não, disse ela, discando um número. Para meu pai. Se você está acompanhando nossa conversa até aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que mostram como pequenos atos de coragem podem mudar tudo. Aperta o sininho também para receber notificação sempre que postamos conteúdo novo. A ligação tocou 2 vezes antes de ser atendida. Gabi, tudo bem, filha?
Pai, estou no seu avião. Voo 2847 para Londres e estou sendo acusada de fraude e discriminada pelo seu copiloto. Do outro lado da linha, silêncio total. Como disse, filha, o copiloto, um tal de Mackenzie, rasgou minha passagem e está me expulsando do avião alegando que comprei a passagem com cartão roubado. A voz que saiu do telefone a seguir tinha um tom que Gabriele raramente ouvia do pai. Era fria, controlada, mas carregada de uma autoridade que fazia o ar ficar mais denso. Gabriele, você pode colocar o telefone no Viva Voz? Pai, não acho que... Coloque no Viva Voz, filha. Gabriele ativou o alto-falante. A voz de seu pai ecoou na primeira classe da aeronave. Com quem estou falando? O copiloto Mackenzie havia perdido um pouco da cor do rosto. Aqui é o copiloto James Mackenzie, senhor. Copiloto Mackenzie. Aqui é Richard Thompson, CEO e proprietário da Thompson Airlines. A jovem que o senhor está constrangendo é minha filha. O mundo pareceu parar. Mackenzie ficou branco como papel. Os seguranças se entreolharam. Os passageiros que observavam a cena abriram a boca em choque silencioso. Senhor, eu não sabia... Não sabia o quê, copiloto Mackenzie? Que ela era minha filha ou que estava discriminando uma passageira por causa da cor da pele? Havia uma suspeita no sistema. Que sistema, copiloto? Eu quero o número do protocolo dessa suspeita. Agora. Mackenzie gaguejou. Não havia protocolo. Não havia suspeita no sistema. Havia apenas preconceito. Sr. Thompson, interrompeu um dos seguranças, não sabíamos da situação. Se o senhor confirmar a identidade da senhorita Thompson, a identidade da minha filha não precisa de confirmação minha. Ela tem documentos válidos, passaporte americano e uma passagem que foi comprada legitimamente. O que precisa de confirmação é se vocês têm competência para trabalhar com segurança aeroportuária. Gabriele observava a cena com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a injustiça estava sendo corrigida. Tristeza porque sabia que, se não fosse filha do dono da companhia, provavelmente estaria sendo escoltada para fora do aeroporto naquele momento. E, Gabi, disse a voz do pai pelo telefone, você quer prosseguir com a viagem ou prefere que eu mande o jato particular te buscar? Quero prosseguir com a viagem, pai, mas não neste voo. Por quê? Porque não me sentirei segura voando com esse copiloto. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Richard Thompson voltou a ecoar. Copiloto Mackenzie, o senhor está dispensado deste voo e dispensado da companhia. Effective immediately. Senhor, por favor, eu tenho família, tenho... O senhor deveria ter pensado nisso antes de rasgar a passagem da minha filha e acusá-la de crime sem nenhuma evidência. Segurança, escortem o senhor Mackenzie para fora da aeronave. Pai, disse Gabriele, posso falar com você reservadamente? Claro, filha. Ela desligou o viva-voz e voltou a falar no modo normal. Pai, obrigada por me defender, mas não quero que você pense que eu liguei para você para resolver meus problemas. Eu sei, Gabi. Você está tentando fazer as coisas sozinha, com suas próprias conquistas. Eu admiro isso, mas algumas batalhas são maiores que a gente. Eu sei. Só me deixa triste que isso ainda aconteça. Eu também fico triste, filha. Mas você enfrentou isso com dignidade. E agora, pelo menos, a companhia vai ter que revisar todos os protocolos de treinamento. O que vai acontecer com o Mackenzie? Ele vai ser demitido. E dependendo de como a investigação interna evoluir, pode enfrentar processo por discriminação. E comigo? Com você? Você vai para Londres, vai participar do seu congresso e vai continuar sendo a mulher incrível que sempre foi. Ah, e Gabi? Sim, pai. A partir de hoje, todos os funcionários da Thompson Airlines vão passar por treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão. O que aconteceu hoje não vai se repetir. Gabriele sentiu os olhos marearem, não de tristeza, mas de orgulho.
Orgulho do pai que tinha, do modo como ele havia lidado com a situação, da empresa que estava construindo. Te amo, pai. Eu também te amo, filha. Boa viagem. 20 minutos depois, Gabrielle estava acomodada novamente no assento 2A. Um novo copiloto havia assumido o voo. Uma mulher latina de cerca de 30 anos, que se apresentou pessoalmente e pediu desculpas em nome da companhia. Senhorita Thompson, meu nome é Comandante Helena Rodrigues. Assumo a responsabilidade de garantir que sua viagem seja segura e confortável. Obrigada, Comandante Rodrigues. Se precisar de qualquer coisa durante o voo, por favor, não hesite em nos chamar. Quando a aeronave decolou, Gabrielle olhou pela janela e refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que tinha privilégios que a maioria das pessoas negras não tinha. Sabia que se não fosse filha do dono da companhia, aquela história provavelmente teria terminado de forma muito diferente. Mas também sabia que isso a responsabilizava ainda mais. Cada espaço que ocupava, cada conquista que alcançava, abria caminho para outras pessoas como ela. Durante o voo para Londres, Gabrielle começou a escrever. Não o relatório que deveria entregar na universidade, mas um ensaio sobre discriminação institucional e a responsabilidade das empresas em treinar adequadamente seus funcionários. 3 meses depois, o ensaio seria publicado na Harvard Business Review com o título Quando o Preconceito Voa, Discriminação Racial na Aviação Comercial e a Necessidade de Protocolos Inclusivos. O artigo gerou debates em todo o setor de aviação. Outras companhias começaram a implementar treinamentos similares aos da Thompson Airlines. Mackenzie, o ex-copiloto, nunca mais conseguiu trabalhar na aviação comercial. Mas talvez o resultado mais importante tenha sido uma mudança sutil na própria Gabrielle. Ela continuou trabalhando duro para conquistar as coisas por mérito próprio, mas entendeu que usar sua posição privilegiada para criar mudanças positivas não diminuía suas conquistas, as amplificava. No ano seguinte, quando se formou em Harvard, Gabrielle Thompson foi convidada para ser a oradora da turma. Seu discurso foi sobre responsabilidade social e o poder transformador de enfrentar a injustiça, mesmo quando é mais fácil ficar em silêncio. Privilégio, disse ela para uma plateia de quase 1000 pessoas, não é algo para se envergonhar, é algo para se responsabilizar. Cada porta que se abre para nós é uma oportunidade de segurá-la aberta para quem vem atrás. Na plateia, seu pai, Richard Thompson, aplaudia com lágrimas nos olhos. Não apenas de orgulho pela filha que tinha, mas de esperança pelo mundo que ela estava ajudando a construir. Porque algumas vezes, a verdadeira mudança começa com uma passagem rasgada e uma ligação telefônica. Mas ela se sustenta com coragem, dignidade e a recusa de aceitar que as coisas sempre foram assim. A história de Gabrielle nos lembra que o preconceito muitas vezes se esconde atrás de protocolos e procedimentos padrão. Mas também nos mostra que quando enfrentamos a injustiça com coragem e dignidade, podemos não apenas proteger a nós mesmos, mas criar um mundo mais justo para todos. Se essas reflexões fazem sentido para você, se inscreve no canal e compartilha essa história com quem precisa ouvir que vale a pena lutar pela justiça. Deixa nos comentários qual foi a situação de preconceito que mais te marcou, ou como você lidaria numa situação assim. Sua voz também importa nessa conversa sobre igualdade e respeito.